Boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Eu tenho um texto para ler aqui antes de entrarmos na mensagem. Tá? E eu gostaria de abrir aqui o Salmo 146. Salmo 146. Um texto introdutório. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quero orar? Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por mais esse dia de vida. Pedimos a ti que esteja conosco, Senhor, derramando graça e poder sobre nossas vidas, que os nossos corações estejam diante do Senhor, que possamos buscar a tua face. Pedimos a ti que perdoe os nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras, que o Senhor venha agir poderosamente no nosso interior. Pai, que possamos clamar, Senhor, pela tua presença. Que a cada dia possamos buscar a tua face. Senhor, que haja em nós o desejo de conhecer, ó Deus, o Senhor pela palavra, pela oração. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre nós agora, essa noite, que possamos receber a tua palavra com alegria. Senhor, que os nossos corações, Senhor, sejam adoradores, que venhamos adorar a ti, Senhor, somente. Adorá-lo em espírito e em verdade. Peço a ti, Pai, que traga a tua graça sobre as famílias, nessa hora, que o Senhor possa abençoar. Derrame graça na igreja, o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo, Pai. Peço a ti que toque nas nações, que as nações sejam guardadas, sejam livres do mal, que o Senhor possa derramar do teu poder. E oro, Pai, pedindo a ti que derrame do teu poder na nossa nação, derramando a tua graça, que essa nação seja abençoada, guardada e protegida por tua mão, Senhor. Oro pedindo a ti, Senhor, que venha derramar do teu Espírito sobre as pessoas que estão hoje enfermas, que sejam curadas para a glória do teu nome. Toma em tuas mãos as famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa trazer consolo e confortar essas famílias, Senhor, nesse momento difícil. Pai, cuida, Senhor, dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Peço a ti, Senhor, que traga a tua bênção e graça. Senhor, que o Senhor venha agir poderosamente entre nós. Que sejamos abençoados e guardados por tua mão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou, por esses dias, falando sobre salvação, que deve ser a nossa busca primordial. Então hoje eu quero também continuar falando sobre salvação. E o tema da mensagem hoje é o fim do mundo e a salvação da humanidade. Então nós vamos para o nosso estudo dessa noite, né? Sabemos que este mundo terá fim um dia, mas não podemos precisar quando será. Não sabemos qual ano, qual mês, qual dia, né? Qual a semana, qual a hora. Não temos ideia disso. Fazemos suposições, né? Muitas pessoas, através das evidências contadas pelo próprio Cristo, né? Jesus falou das evidências, mas ele não disse quando seria, né? Por que ele traz essas evidências?
para que a gente possa se preparar, para que nós possamos nos preparar para o dia do Senhor. Então, nós vimos muitas pessoas fazendo previsões, né? Já fizeram várias previsões e todas elas foram frustradas. Por quê? Porque o próprio Cristo, a gente vai ver aqui, é que o próprio Jesus disse que só o Pai sabe qual dia e qual a hora. Então, as provisões que se fazem por aí se frustram. Todas que fizeram foram frustradas até aqui. E se fizermos daqui para frente, vai ser frustrada. Porque esse momento é um momento que está na economia de Deus. O que precisamos fazer? Precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar da nossa salvação. É isso que, esse é o nosso, a nossa atribuição é essa. Então não temos que ficar preocupados. Qual dia será? Se prepare agora. Precisamos preparar agora. Então a gente vai ver aqui alguns textos e eu quero, já que eu falei dessas evidências, eu quero abrir Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Observe que Jesus traz aqui algumas evidências, né? Ele fala de terremoto, de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Mas ele não diz assim, olha, e aí, quando essas coisas acontecerem, daí a 1 ano será o fim. Jesus não estipula a data. Tá? Então nós precisamos ficar atentos. E ele diz para nós aqui, para que nós venhamos ter cuidado, né? Lá no versículo 4, ele respondeu assim, ó: vede que ninguém vos engane. Então nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus. Precisamos dar ouvido às palavras de Jesus. Tem muita gente ouvindo outras vozes. E ele disse que essas vozes vão aparecer. Ele fala de pessoas que vão dizer que é o Cristo, né? Outras pessoas ele chama de falso profeta. Eles estão aí.
Então nós precisamos ficar atentos, ouvir a voz de Jesus. Precisamos buscar Jesus na palavra. O que a palavra de Deus tem para mim? O que a palavra de Deus tem para nós? Nós precisamos nos preocupar com isso. Então tem muita gente, o mundo vai acabar quando? Será no ano que vem? Será 2024, 2026, 2030, 2032? Né? Não se preocupe com isso. Se preocupe em viver longe do pecado. Se preocupe em viver com Cristo e para Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Então a gente vai ver alguns textos aqui, tá? Mateus 24, ainda, lá no versículo 32, vamos ler até o 44. Jesus vai falar aqui da parábola da figueira. Mas veja o que ele fala no decorrer desse texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que estáis próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Deixa eu parar aqui, fazer uma observação. O Filho aqui, com letra maiúscula, é Jesus. Ele está dizendo que nem ele sabe. Então a gente está vendo muita gente aí fazendo previsões, né? Não adianta fazer continha. Nem Jesus sabe, só o Pai. Voltando ao texto 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você entendeu isso? Está muito claro. Jesus deixa muito claro o que nós precisamos fazer. Ele diz que nós precisamos cuidar, precisamos vigiar. Ele usa esses dois verbos. Então nós não somos inocentes. Já sabemos. Jesus já falou. Já deixou anotadinho para nós. Olha, tem que fazer isso, isso e isso. Dever de casa. Nós precisamos fazer. Então ele disse que dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Por que ele disse isso? Ele está falando de uma pessoa que se preparou e outra pessoa que não se preparou. Aquele que está preparado, né, está vivendo com Cristo, está abandonando o pecado, está longe do pecado. Quando o Senhor voltar, ele vai com o Senhor, ele sobe. Mas aquele que não está nem aí, né? Ah, não, eu já estou ouvindo isso há 2000 anos e tal, e não é agora não, é daqui a pouco e pum, acabou. E aí? Vai para onde?
Então nós precisamos ficar atentos. A nossa preocupação não é quando vai acabar. A nossa preocupação é, se acabar, onde eu vou estar? Para onde eu vou? A salvação é pessoal. Nós podemos até ajudar outras pessoas, né? Orar por elas, ensinar a palavra para elas, né? Nós precisamos fazer isso. Mas nós precisamos cuidar de nós. E mais, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então, tem gente aí que está preocupado em ganhar o mundo todo, mas não cuida de si. Nós precisamos cuidar de nós. Então, cuide da sua alma. As previsões não cabem a nós. Veja que todas as provisões a esse respeito foram frustradas, né? A nós cabe o quê? Cuidar da nossa salvação. Só isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6:23. Veja que interessante, vamos ver aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado vai gerar morte. E o pecado é interessante porque ele não vem com cara de coisa ruim. O pecado vem com cara de coisa agradável. O adúltero, o adúltero, por que ele adultera? Porque o adultério é ruim? O pecado, né, vem com gosto amargo? Nada. Parece bom. Tem cara de coisa boa. Mas o final é morte. Então, se você se encontra nessa posição, você que está me ouvindo se encontra nessa posição de adultério, saiba de uma coisa: o salário do pecado é a morte. Se conserte hoje. Esperar para amanhã, não, esperar para segunda-feira, esperar para quando começar o ano. Não, é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. O negócio é agora. Então se conserte, porque Jesus está voltando. E não tem brincadeira, com Jesus não tem brincadeira, é sério. Então, precisamos fazer o quê? Cuidar da nossa salvação. Então, cuide da sua salvação. Efésios capítulo 4, versículo 25. Vamos ler até o 30. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa questão do perdão aqui é muito séria, sabe? Tudo é muito sério. Mas a questão do perdão é interessante porque ela é condicional. Perdoar assim como Deus tem nos perdoado.
Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Isso é, Deus tem nos perdoado todos os dias. Mas nós temos perdoado as pessoas que nos ofendem? E nós temos que perdoar como Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e faz cesta de 3 pontos lá no mar do esquecimento. Ele, pá, joga lá no mar do esquecimento. E nós fazemos assim? Ou nós ficamos lembrando, olha aí, você, olha. É assim? Tem gente que é assim? Perdoei, mas olha aí, fica ligado. Lembra daquele dia lá atrás? Deus não fala assim com a gente. Olha, lembra daquele dia lá atrás? Lembra de 15 dias atrás? Lembra de 15 anos atrás? Deus não faz isso. Deus joga no mar do esquecimento. Só que nós somos teimosos e pecamos de novo. Mas Ele renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Cada manhã Ele faz isso. Então essa questão do pecado nós precisamos rever. Nós precisamos perdoar de fato. Não é aquele perdãozinho, sabe, sem vergonha, não, tá perdoado, mas nada disso. Tá perdoado e pronto. Joel, o profeta Joel, trouxe uma palavra nessa linha e nós precisamos ficar atentos, né? Então eu quero pegar esse texto aqui de Joel, trazer para nós. Joel 2, 32. É isso? Não, Joel 2, 28 ao 32. Olha, palavra não falta para nós. Tá? Palavra nós temos. O Senhor tem trazido a sua palavra aos nossos corações todos os dias, mostrando para nós o que nós precisamos fazer. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Olha, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre os gentios. Romanos capítulo 10, versículo 1. E Paulo vai mencionar essa passagem do profeta Joel de uma forma tremenda, maravilhosa, né? Uma colocação assim perfeita. E você e eu precisamos ficar atentos com essa palavra. Por quê? Porque essa palavra também diz respeito a nós. Essa palavra nos ajuda a andar pelo caminho da salvação. É o que nós precisamos fazer com a nossa alma, com a nossa vida. Então, Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os gentios, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem
que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós precisamos observar a palavra de Deus. Deus já deixou registrado o que nós precisamos fazer. Quando Ele nos colocou aqui nesse mundo, Ele preparou tudo, tá? Para que a gente pudesse andar pelo caminho da salvação e retornar para Ele. Deus não tem prazer em uma alma que se perde. Ele tem prazer na morte dos seus santos. Isso é, daqueles que invocam o seu nome. Então nós precisamos ficar bem atentos com isso. Então estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias começaram quando Jesus veio, né? No aparecimento de Jesus, começaram os últimos dias. Romanos capítulo 1, é aqui o nosso último texto de hoje. Romanos capítulo 1. Desculpe, Romanos não, Hebreus, tá? Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então veja que os últimos dias começaram quando Jesus veio. Então nós precisamos ficar super atentos. Nós vimos Jesus falando conosco que nós precisamos nos preparar. Então aquele que roubava não roube mais, que furtava não furte mais, quem adulterava não adultere mais, né? Quem cometia os pecados, não cometa mais. Tem gente achando, mas né, depois a gente dá um jeitinho. Olha, com Deus não tem jeitinho. Aqui na terra tem jeitinho, com Deus não tem jeitinho. Certo é certo, errado é errado. E ponto final. Né? Deus não vai colocar uma vírgula e falar, não, vamos lá, né, vamos continuar aí, estou aqui com você nessa. Não vai não, ele vai falar, olha, eu já deixei
tudo escrito. Eu enviei o meu filho para morrer por você. Mas se você continuar nessa sua batida aí, né, de pecado, você não subirá. Então Deus deixou tudo pronto para nós. Que nós possamos abraçar o Senhor, né? Nós possamos amar o Senhor, amar a sua palavra, ter uma vida de oração, falar com Deus. Porque o pecado só parece bonito, ele não é bonito. Porque o salário dele é morte. Bonito é Cristo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer vida, você precisa andar por Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. Ok? Eu quero orar. Vamos orar? Passe essa palavra adiante. A humanidade precisa ouvir sobre o fim do mundo e a salvação da humanidade. Tá? Então passe essa palavra adiante. Vá lá nos seus contatos, envie essa palavra para que outras pessoas também possam receber, né? E possam se afastar do pecado e possam se aproximar de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Nome santo, nome poderoso. Pedimos a ti, Senhor, que derrame graça e poder em nossas vidas. Que o Senhor traga sobre nós, Pai, os seus cuidados. Que o Senhor possa estar derramando do teu Espírito sobre os nossos corações. Queremos, Pai, nos aproximar de ti, Senhor, com um coração sincero. Por isso pedimos a ti que venha nos perdoar os pecados todos por pensamentos, palavras e obras. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, sobre nós. E que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Pedimos a ti que nos fortaleça, Senhor. Que a tua palavra esteja sempre diante de nós, para que nós possamos estar edificados na tua palavra. E agora peço a ti, Senhor, que venha nos despedir em paz, que possamos ter uma noite abençoada na tua presença, que a tua graça seja conosco. E assim oramos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus derrame graça no seu coração. Um abraço. Com Deus.